Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos também os nossos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube. E vamos para a nossa palestra deste sábado à tarde. Sábado de aleluia. Aleluia, irmão. Bom, hoje nossa palestra nós vamos falar sobre poligamia, casamento e celibato. Na verdade, não sou eu quem vou falar, né? Quem vai falar é Patrícia Lins, nossa colaboradora há muitos anos, da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Antes de passar a palavra para ela, vou começar a chorar aqui. São 3 pedidos hoje, tudo simples. Primeiro, não esqueçam o quilo do alimento para o nosso idoso. Ou, como é que a gente chama? O farnel. Quem vai trazer o farnel, minha gente? Se vocês não puderem trazer o farnel inteiro, tragam a metade. Se não puder trazer a metade, traga um item. Mas se lembre, não da gente, se lembre de que a gente tem um compromisso com essas pessoas. A gente não pode faltar com eles. Por isso que eu não gostaria de que a gente esquecesse. Não é porque eu sei que as pessoas não trazem porque esquecem. Mas vamos lembrar que a gente tem um compromisso com eles, porque a fome não tem espaço para esperar. A fome tem pressa. Esse é uma frase forte, né? Que o governo do Estado está usando agora, que eu acho que vale a pena, porque é assim mesmo. Então, esse foi o nosso primeiro pedido. E talvez a gente possa pedir mais adiante também para vocês ajudarem com as gestantes, para a gente doar, certo? O enxoval das crianças. Mas vamos ficar, por enquanto, no quilo, tá bom? Vou reduzindo. Segundo pedido, nós estamos aqui sempre com o panfletozinho aqui, que é o nosso passo a passo para que vocês possam nos inscrever ou se inscrever, não é? No site, né? Para o cadastro da Nota Premiada Bahia, né? Então, um simples gesto faz toda a diferença. Faça seu cadastro no site da Nota Premiada Bahia e ajude o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade a pontuar para ter uma retirada a cada 3 meses, né, de uma bonificação. Nós estávamos retirando R$15.000 a cada 3 meses, agora a gente está com 8. Então, quer dizer que com a pandemia, com a nossa parada, com a nossa falta de incentivo a vocês, o negócio caiu para metade e não está dando para a gente se manter, porque, em vez das coisas diminuírem para metade, estão subindo para o dobro. É uma equação que a gente não consegue chegar junto. Então, é simples, a gente cadastra, certo? E, na hora que tiver cadastrado, quando a gente for fazer qualquer compra, a gente pede para colocar o CPF, porque só pontua vinculado ao CPF. Ok? Então, quem já está cadastrado, eu já estou cadastrado, não quer dizer nada. Pegue o papelzinho assim mesmo, se comprometa em arranjar alguém para se cadastrar, um amigo seu, né, um colega de trabalho, né, até um inimigo também, se a gente puder fazer as pazes, né? Mas vamos trazer mais um para nosso centro, né? É uma forma de ajudar sem estar gastando nada, não é verdade?
E, por último, a gente queria pedir às pessoas, que eu sei que tem muita gente que tem muita roupa bonita, guardada em casa, que não usa. Tem muita gente que comprou roupa nova e com a pandemia ficou lá velha, sem usar, ficou já velha não, ficou guardada, né? Então, minha gente, essas roupas melhorzinhas que vocês tiverem lá, trazer para a gente fazer o bazar aqui, ó. E quem quiser vir ajudar a fazer o bazar, também é só vir falar com a gente. Eu conheço muita gente aqui que conhece, né? Muita gente da sociedade que tem as possibilidades de fazer doação. Vamos pedir a essas pessoas para fazer um bazar e trazer para aqui para a gente vender aí no nosso bazar, para ter uma renda para a nossa casa também. Então, a gente tem que estar solicitando recursos para o centro. Porque aqui no centro a gente não cobra nada de ninguém, não é? Mas a gente precisa pagar para se manter. Por quê? Porque nós temos empregados, muitos empregados, nós temos que ter segurança, temos que ter limpeza, temos que ter toda a parte administrativa em dia, pagar impostos. A gente não deveria pagar impostos, mas paga, né? Paga INSS, paga tudo. Então, nós precisamos estar sempre pedindo, mas não fiquem tristes comigo por causa disso, não, né? A gente vai dar risada, porque é assim, se der, deu, se não der, vai dar de qualquer jeito, tá bom? Então, vamos para frente, que atrás bem gente, vamos fazer a nossa prece. O importante é a gente fazer a nossa parte. Deus de misericórdia, de amor e de bondade, abençoa nossa casa de caridade, a cada um de nós. Fortalece-nos, Senhor, para que continuemos servindo, para que todos nós possamos aprender a servir, fazer algo por alguém que está precisando, doar o nosso tempo, doar a nossa palavra, doar o nosso carinho, a nossa atenção. Enfim, contigo, Senhor, precisamos aprender a amar, pois estamos aqui para evoluir, não estamos aqui para passar tempo, estamos aqui para ser felizes, mas para ser feliz, precisamos também fazer os outros felizes. Dai-nos a tua paz, o teu amor, e que possamos sair daqui mais felizes do que quando chegamos. Agradecemos ao nosso irmão Jerônimo e toda a sua equipe, que aqui está nos ajudando sempre a levar adiante este navio do qual ele é o timoneiro. Obrigado, Senhor. Que assim seja. E agora nós pedimos à nossa irmã Patrícia Lins que venha para a tribuna para nos falar sobre casamento, celibato e poligamia. Boa tarde, amigos. Para mim é sempre uma grande alegria estar aqui de retorno ao Deus, Luz e Verdade. Agradeço penhoradamente ao convite da casa, a todos os presentes, presencialmente, encarnados e desencarnados, e também aqueles que nos acompanham pelos laços invisíveis da internet. E agradecer também por esse tremendo desafio, porque falar sobre esse tema odiernamente é ainda mais palpitante. É algo que a gente vive na nossa sociedade. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária, como sabemos, e isso
recai diretamente sobre a forma como a gente lida com a nossa afetividade e com a nossa sexualidade. E eu trouxe, para fugir de uma abordagem que pareça moralista, um cenário histórico primeiro, para que a gente possa entender as configurações de família ao longo dos tempos, desde o século V até o século atual, e como o ser humano lidou com essas mudanças, para que a gente possa fazer uma leitura, à luz da doutrina espírita, evidentemente, e pessoalmente, sobre o que é que está acontecendo no mundo. É uma inversão de valores, está todo mundo maluco, é isso mesmo, a gente tem que aceitar com naturalidade essas nossas configurações. Como é que a doutrina espírita se coaduna com isso, né? Então, vamos tentar, com muita fé em Deus, com muito amor no coração, com muita paciência, tentar desenrolar esse tema. Vamos começar fazendo uma constatação atual. As relações não monogâmicas têm tido cada vez mais adeptos. E isso tem relação com o conceito de poligamia. Os relacionamentos abertos têm sido relativamente comuns. A proposta de me consorciar com alguém e abrir a relação para a inclusão de outros parceiros, independente do gênero, da orientação sexual, para que, de alguma forma, a gente possa expressar essa afetividade de um modo acordado. Do ponto de vista psicológico, a minha experiência com a escuta clínica é que isso não tem dado certo. Por maior sinceridade e abertura que haja nesse pacto exposto e explícito muitas vezes, às vezes a gente diz que suporta e na prática não suporta. Quando a gente vê o sofrimento psíquico em decorrência desse tipo de situação, é grave. Aqui eu não quero entrar no mérito que isso é mérito exclusivo da configuração poligâmica. Eu trago uma constatação, pelo que eu escuto, que, de alguma forma, essa expressão afetiva contribui para uma bagunça na cabeça de muitos de nós. Mas há exceções, como em tudo há exceções. Uma outra constatação é que especialistas no campo das diversas terapias, principalmente das escolas psicológicas e também psiquiatras, especialistas em relacionamento, que escutam pessoas sobre conflitos, problemas, dificuldades em relacionamento, têm afirmado que o amor romântico está em declínio. Então, a proposta familiar em torno de uma relação monogâmica não tem sido garantia de felicidade, de sucesso, de saúde mental, para os parceiros e para as crianças, sejam naturais ou ligadas por laços de afetividade àquele núcleo. Isso também tenho constatado pela experiência no consultório. Às vezes escuto crianças, 8, 9, 12 anos, eu sou um estorvo na vida dos meus pais. Eu não deveria existir porque eu não consigo satisfazer o ideal de felicidade que eles projetaram para mim. Eu não sei, eu devo ter algo de errado e seria melhor que eu não existisse. Então, o problema da criança, a gente vê, quando a gente analisa com cuidado, é também o problema da família. Então, de certo modo, vamos ponderar, não é que a família, assim como a poligamia, tenha sido a causadora de todos os males da sociedade, mas a forma como nós nos relacionamos em família, a ausência da escuta e da atenção às necessidades dos outros, principalmente das crianças, dentro da família, também tem nos deixado doentes. Então, isso mostra para a gente, fugindo de um discurso moralista, que a gente precisa refletir sobre a forma como nós nos relacionamos. O que está acontecendo são conflitos existenciais evidenciados dos nossos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos mais íntimos, porque em intimidade eu me revelo.
No centro, não, eu sou fofa, eu sou simpática, eu sou cortês, eu sou branda, pacífica, mas vai conviver para ver o demônio encarnado no dia a dia. Então, esses conflitos surgem no relacionamento íntimo, os nossos impulsos, as pulsões, né? Como diria Freud, e a gente precisa dar conta de se responsabilizar disso por nós mesmos e pelo outro. Porque a lei de causa e efeito continua valendo com inalienável acerto dentro das relações amorosas, inclusive. Aquilo que Jesus nos avisou, a cada um segundo as suas obras, vale também para esse campo. Então, esse papo de responsabilidade afetiva não é conversa de coach, é verdade. E isso significa que nós precisamos andar, né? Ver como nós andamos para reflexionar se está de acordo com os nossos valores, com os princípios que nós agasalhamos. Porque todos nós defendemos, ainda que não seja explicitamente através de uma militância, uma ideologia. Tem um conjunto de princípios que regem os nossos hábitos mentais, os nossos hábitos cotidianos, o lugar onde a gente vai, as pessoas com quem a gente sai, o ambiente que a gente frequenta, do que a gente gosta. E isso tem uma reflexão imediata no nosso comportamento. Então, numa análise mais racional, particularmente não me parece exatamente falta de Deus, fim do mundo, apocalipse ou aparúzia à volta do Cristo. Mas a cultura está desabando sobre a nossa cabeça porque a gente precisa desenvolver uma nova forma de ser humano. Nós ainda não atingimos, como diz o Espírito Joana de Ângeles, a humanidade integral da qual o Cristo é modelo. Nós estamos fazendo tentativas de viver a nossa humanidade no limite das nossas possibilidades, respeitando as nossas resistências, fazendo sacrifícios aqui e outros ali, mas, de uma forma geral, a sociedade imersa nesse caldo cultural não tem dado certo, porque, individualmente, a gente precisa revisitar os nossos próprios valores. E a culpa é das redes sociais? Particularmente, acredito que não. Porque as redes sociais funcionam como uma lupa que intensifica, amplifica aquilo que já está passando pela nossa cabeça. A calça que eu curto no Instagram é um desejo que eu me deixo levar por e que mais tarde eu vou no site da Shein para comprar. A foto do homem e da mulher exuberante que passa na minha timeline, por vezes antecipa algo, uma fantasia que eu gostaria também de realizar e de trazer para a realidade. Nem sempre eu vou fazer, nem sempre não de forma imediata. Mas as redes sociais, elas são palco para estimular o nosso campo imaginário e criam conexões. Eu me lembro de uma música de Gabriel Pensador, do século passado, século XX, 1998, chamava 2345678, que ele falava de um rapaz que tinha uma agendinha de telefone, naquela época, que ainda tinha ficha que a gente ia para o orelhão, e aí ele pegava a agenda de telefone quando ele estava sozinho, e a agenda de telefone só tinha nome de moças, futuras pretendentes para ele ter envolvimento amoroso. E ele ia para o orelhão com as fichas para tentar sair com alguma. Hoje, a gente não precisa sair de casa. Às vezes está ao lado de alguém e do próprio celular a gente faz esse tipo de busca, vamos dizer assim. Então, veja que talvez, nesse ponto de vista, o campo das conexões esteja facilitado, mas qual a utilização e a responsabilidade minha dentro dessa desordem? Porque as redes sociais, como o YouTube, servem para que essa mensagem reflexiva sobre os nossos tempos atinjam mais pessoas. Através da internet, a gente pode fazer uma graduação à distância, a gente pode se comunicar com a nossa família que está do outro lado do mundo. Então, a gente precisa entender que a tecnologia está a serviço do homem e não necessariamente nós somos escravos dela. Então, para que a gente possa ter
esse panorama de como foi construído o conceito de família, vamos começar com a família na Idade Medieval, século V até o século XV, mais ou menos. Vamos ser honestos. Naquela época, o casamento era quase sempre um acordo de cavalheiros. Era um arranjo cujo objetivo era muito mais manter uma realidade moral e social do que propriamente de realização afetiva, principalmente sob o ponto de vista da mulher. Nessa época medieval, a função matrimonial era a transferência do patrimônio para a manutenção do poder. Então, o amor ficava relegado à segunda instância. Os filhos saíam cedo de casa. As crianças eram afastadas para desenvolver uma função útil socialmente, seja desenvolvendo afazeres domésticos, seja desenvolvendo e aprendendo um novo ofício, para que aquele patrimônio fosse, mais uma vez, avançado, prosperado, e aquilo ficasse dentro daquela família. Então, havia alguns valores tradicionais, e vai ser interessante, porque eu estou falando de um período bastante antigo, mas a gente vai perceber que alguns valores continuam vigentes na sociedade hoje do século XXI, pós-moderna, contemporânea. Por exemplo, submissão familiar à autoridade patriarcal. Algumas pessoas ainda consideram válido esse tipo de modelo. A ausência, a rigor de afeto na instituição matrimonial. E alguns conceitos relacionados a certas religiões que também influenciavam diretamente na configuração de família, como, por exemplo, o celibato sacerdotal, que não é privilégio da Idade Medieval, que vem desde antes, mas que visava deixar o sacerdote plenamente dedicado a cuidar dos interesses da igreja, interesses esses que também passavam pelo campo financeiro. A mulher como símbolo do pecado, o sexo como sinônimo de algo imundo, como se algum de nós tivéssemos sido nascidos sem o patrocínio do sexo. Então, esses valores foram criando certas condições que influenciaram nas configurações familiares. Passando um pouco mais adiante, a gente tem, a partir do século XV até aproximadamente o século XVII, um novo ideal de família. Um ideal em torno da criança. Então, a estrutura do lar deve ser edificada para que nós possamos estruturar e transmitir valores morais que possam educar essa criança, olhar para as suas necessidades, a fim de que, nesse investimento, ela possa se tornar um cidadão honrado, ético, valoroso e útil para a sociedade. Assim, as relações sentimentais entre pais e filhos começam a se tornar mais evidentes dentro dessa nova estrutura familiar, com o estabelecimento, inclusive, de zonas de intimidade entre pais e filhos, as brincadeiras, os momentos de tempo de qualidade, as demonstrações de amor. E nessa época, que a gente poderia considerar como a modernidade, existiam, assim como na Idade Medieval, alguns valores, como a união em benefício do bem-estar dos filhos, mais uma vez, valores alguns até hoje repetidos, até hoje considerados importantes e modelares para muitas relações de família. A valorização das funções materna e paterna, as relações hierárquicas entre homens e mulheres. A relação conjugal não era uma relação horizontal, em que havia igualdade de valores, de direitos entre homens e mulheres. Nessa configuração, o homem normalmente, porque havia uma condição heteronormativa, então a gente está falando de um casamento entre um homem e uma mulher, o homem normalmente era o provedor, trabalhava fora de casa, e a mulher renunciava a qualquer tipo de ambição profissional, dedicando-se aos filhos. Essa relação criava, por conta da estrutura de poder que ia se desenvolvendo, se desenhando dentro do ambiente familiar, uma relação de autoridade,
Antes passava do pai em relação à filha, quando essa mulher se casava, do marido em relação a ela. Isso influencia diretamente na forma como nós expressamos a nossa afetividade, a nossa sexualidade e nesse conceito de família. Além da divisão de tarefas por gênero, funções sociais de um homem, funções sociais de uma mulher. Veja que o nosso objetivo nesse momento não é fazer qualquer juízo de valor sobre qual a configuração mais ideal, se são valores importantes ou coerentes ou não. Estamos apresentando o contexto histórico para, quando a gente chegar na abordagem espírita, entendermos o contexto em que isso foi colocado. Mais tarde, séculos 18 e 19, a família passa a ter um círculo mais íntimo, a privacidade do lar. Aqueles que são de dentro da minha família e aqueles que fazem parte do laço social e, portanto, que são os de fora. Esse período culminou com a ascensão burguesa e a valorização do amor entre os cônjuges, mas trouxe, como não há perfeição em nada, alguns problemas. A repressão feminina e o sofrimento psíquico por conta dessa renúncia imposta à mulher. A mulher dependente jurídica, moral, financeiramente, um papel de subjugação da mulher, a mulher por vezes vista como frágil, como não propensa à atividade intelectual, que renuncia às ambições para fora de casa para voltar-se ao lar, e o homem encarregado do provimento. É nesse caldo de cultura que surge a doutrina espírita. Exatamente neste momento onde nós tínhamos essa configuração desigual. Em meados do século XIX, os espíritos escrevem a partir das questões de Kardec, proposta numa literatura libertadora, consoladora e absolutamente vanguardista, a parte terceira de O Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo 9, Lei de Igualdade. Homens e mulheres têm direitos iguais. Não era isso que estava correntemente presente na nossa sociedade, mas a visão do espírito imortal mostra que as relações sociais precisam evoluir com a nossa evolução em moralidade. Então, os espíritos disseram a Kardec, entre as questões 817 e 822, homens e mulheres devem ter igualdade de direito, não obstante a diversidade de funções. Estão postos na sociedade para evoluírem moralmente, porque ambos têm a inteligência do bem e do mal e de discerni-los. Tinha gente que duvidava disso, que duvidava da inteligência da mulher. O abuso de força foi o que gerou essa noção falsa de inferioridade feminina. E a diferença que há de atributos entre homens e mulheres é justamente para estimular a sua colaboração mútua, de modo que reconhecemos que as funções da mulher são muitas vezes, inclusive, superiores às funções dos homens, porque, citando uma fala de O Livro dos Espíritos, ela que lhe dá, inclusive, as primeiras noções de vida. A partir disso, os espíritos elucidam para Kardec que a legislação mais justa tende a consagrar essa igualdade de direitos. E aí a gente vem transitando para o nosso momento atual. A idade contemporânea ou pós-moderna. A família a partir do século XX, séculos 20 e 21. União dos sujeitos com base num desejo e numa vida em comum. A ruptura de uma relação conjugal com a ruptura do pacto do vínculo simbólico. O casamento não é mais indissolúvel. A presença do divórcio visa separar aquilo que já está afastado em termos de afetividade e compromisso, de companheirismo, dos pactos iniciais, de afeto e de objetivos em comum. Então, a mudança do pacto familiar indissolúvel para um contrato livremente consentido,
foi um avanço absurdamente importante para a liberdade da expressão afetiva dos sujeitos, para a liberdade feminina, inclusive, por conta desse grande histórico de repressão, como nós vimos, mas deu a cada um a responsabilidade pelas suas atribuições dentro dos relacionamentos. E aí a gente tem a liberdade também para novas constituições familiares. Algo absolutamente humano, presente na nossa sociedade e importante para o desenvolvimento dos espíritos que retornam ao corpo para poder evoluir. Por quê? O que é uma família? A família hoje, ela não se apresenta mais como um modelo ideal repetindo esses valores do passado. O Espiritismo nos mostra que os verdadeiros laços de afetividade é aquele que une coração a coração, fora das impressões da matéria. Porque muitas vezes esses laços consanguíneos ou essas relações de aparência, simplesmente movidos pela atração física, se dissolvem desde a vida presente. E por isso as novas constituições familiares têm profunda aderência com o que nós lemos na doutrina dos espíritos, porque a gente percebe que a instituição familiar é uma psicosfera de amor e cuidado que independe da orientação sexual ou da identidade ou expressão de gênero daqueles que convivem dentro do lar. E a mudança do papel da mulher. Uma mulher mais empoderada, que tem consciência de si, que tem liberdade para se colocar em posições a que antes era proibida. Antes, a sua resignação histórica sustentando o casamento. Depois, a crise da organização familiar. Então, percebe com esse histórico como nós vamos desenhando a estrutura da família, a depender da forma como nós entendemos os valores de afetividade e amor, de forma, muda conforme o que a gente prioriza, se os negócios, se as posses, se o afeto, se o status, se o amor. E qual seria, então, o nosso novo ideal de família? Porque, de acordo com esse histórico, a gente passou de um contrato livremente consentido para os amores líquidos, como designa o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Relacionamentos de bolso, como ele vai dizer na obra Amores Líquidos, citando: do tipo de que se pode dispor quando necessário e depois tornar a guardar, como uma pastilha que a gente coloca no bolso, tira, usa e depois depõe de novo. A misteriosa fragilidade dos enlaces, dos vínculos humanos. Por que isso? Especulo. O milenar, desde antes do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, ainda é uma mensagem pouco praticada por nós. Porque a forma como nós lidamos com as nossas dificuldades e os nossos conflitos, inevitavelmente serão projetados nos relacionamentos mais próximos. Então, se não estivermos dispostos a, primeiro, aceitar a nossa condição de aprendizes em matéria de amor, para desenvolver novas formas de exercitar esse amor, nós continuaremos repetindo por medo e ansiedade essa fragilidade dos enlaces humanos. Bauman vai explicar. São desejos conflitantes. Por um lado, o anseio humano pela sensação de segurança ao lado do outro. Por outro lado, o medo de não se considerar pronto para a renúncia de se relacionar. De que renúncia nós estamos falando? A renúncia de entender que o meu espaço é compartilhado, que os meus projetos e planos ideais podem demorar um pouco de tempo para acontecer por outras prioridades que se colocam nesse intercurso. A renúncia de não ter sempre a razão, de que essa relação de autoridade não se estabelece à medida que me coloco na mesma posição com o outro,
Então, aquela verticalidade das relações mudando para uma relação mais horizontal e a abertura ao diálogo. A abertura ao diálogo é algo extremamente perigoso. Quando nós nos abrimos ao diálogo, nós nos desnudamos perante a outra pessoa. Não é que a gente não vá mais atuar com as nossas máscaras, até por conta da presença dessa instância psíquica egóica, mas é como se nós, através do diálogo, nos revelássemos, sem subterfúgios, com um desejo sincero de fazer com que aquela relação seja o mais autêntica possível. Ao mesmo tempo, o diálogo que é talvez a única forma de equacionar mundos, culturas, crenças, fantasias, às vezes inconscientes, tão distintas, entre duas pessoas, por vezes, tão diferentes. Mas o que é que nós temos hoje? O velho caderninho de telefone, de Gabriel Pensador, de 25 anos atrás, convertido nos contatinhos. As redes sociais, facilitando conexões e desconexões rápidas. Maior tendência a relações sexuais desprotegidas, levando a números alarmantes de doenças sexualmente transmissíveis já vencidas. Ultrapassagem dos limites nas relações, desrespeito de pactos iniciais nos relacionamentos, amores projetivos, que são eles. Eu crio um conto de fadas e encaixo qualquer um na função ou do papel de princesa ou príncipe e ainda me sinto enganado por isso. É essa cegueira que temos de nós mesmos, que inevitavelmente todos temos de nós mesmos, mas que é profundamente doloroso de vencer, porque pressupõe reconhecer e aceitar as nossas temporárias imperfeições e falhas e nos abrir a aprender, a amar, a escutar, a ser alguém melhor. Diante disso, os caminhos propostos, a maior responsabilidade afetiva nas relações, atender às próprias necessidades para não buscar um salvador, a maturidade para suportar o outro real, porque príncipe encantado não existe, e a confiança pautada em atos, não em discursos. Então, agora, a gente consegue falar sobre poligamia, celibato e casamento, que nada mais são do que tentativas humanas de levar adiante as nossas expressões de afetividade e sexualidade. Vamos começar falando sobre a experiência da solidão e da solitude. Muitos de nós observamos com muita comiseração e compaixão expiações físicas, aquelas pessoas que ficam presas numa cama. Jerônimo Mendonça, grande espírita, desde seus 20 e poucos anos de idade, preso numa cama, não obstante, preservando com base na própria renúncia pessoal o otimismo e esperança para levar a mensagem espírita. Sua cama era transportada para os centros de onde ele fazia palestras, gravava mensagens edificantes e assim continuou pela sua curta vida. Olhamos para esse cenário normalmente com muita expiação ou com muita comiseração. Expiações do ponto de vista neuronal, às vezes má formações, déficits cognitivos que não permitem ao espírito, naquela existência, expressar toda a sua inteligência e todo o seu potencial. Mas há um tipo de expiação que é igualmente dolorosa e que, por vezes, passa invisível nas nossas relações sociais. As expiações afetivas. Alguns de nós que passamos por casamentos provacionais, pelo que Joana de Ângeles, espírito, chama de karma de solidão. Tem uma mensagem dela na obra Viver e Amar, capítulo 13, que ela vai dizer assim: caminhas na terra, experimentando carência afetiva e aflição, que acredita não ter como superar. O que ora te falta, malbarataste, descuraste enquanto possuías aquilo que de agora tens necessidade. A tendência de buscarmos os relacionamentos afetivos e vai muito bem, depois nada dá certo.
Às vezes não é obsessor, não é necessariamente nenhum tipo de transtorno psicológico, ferramenta de autossabotagem. É o karma de solidão. Gênero de provas de que muitas vezes tivemos participação com o objetivo de gerar disciplina, aprendizado, evolução de ordem moral. Mas é dureza. Então, essa experiência abre a possibilidade para aprendermos com a solidão. Eu confesso particularmente que eu levei muitos anos para entender qual o proveito que há na solidão, até que eu li a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Saulo de Tarso passa 1000 dias consecutivos no deserto, no oásis de Dan. E ali a gente vê o quanto a solidão pode ser importante para a gente revisitar princípios, valores, realinhar a nossa rota, observar como nós temos nos caminhado, reflexionar e amadurecer também, sob o ponto de vista psicológico. Joana, na obra O Despertar do Espírito, que faz parte da sua série psicológica, vai dizer: solitude com reflexão, a fim de viver no tumulto, sem desesperação, saudavelmente, tranquilamente. Eis o impositivo do momento. Isso é uma apologia para dizer que o isolamento é a resolução, a solução de todos os problemas que a gente tem visto? De modo algum. Mesmo porque isso está contrário ao que o Livro dos Espíritos nos diz na questão 767. O isolamento social é contrário às leis da natureza. Desde as antigas literaturas de Trotter e outros autores, que a gente tem que o instinto gregário é um instinto humano. Nós somos sociáveis, andamos em grupo, né? Então, a grande questão é que isolar-se é um ato egoísta, não resolve os nossos conflitos. Mas, a partir dessa experiência, ela pode nos ajudar a ensinar a amar, a fim de que a gente possa buscar servir, tornando-se solidário e aurindo um benefício, um valor em relação a esse ato, para que quando estivermos em contato com o outro, isso se torne uma partilha mais saudável e feliz. E a gente precisa também trazer algumas reflexões sobre o sexo. Na obra A Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda, ele vai nos lembrar que o sexo é um grande manancial de energia criadora. O Papa Francisco recentemente chocou algumas pessoas quando ele falou sobre a beleza do sexo. Como Emmanuel vai explicar com muita naturalidade, nós fomos nascidos sob o seu patrocínio. É o homem que, por vezes, conspurca coisas que são santas. Em Vida e Sexo, Emmanuel vai dizer: o sexo se define por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo da natureza, mas exige de nós educação e controle. Então, a saída e a solução para os nossos problemas, eu já sei qual é. A gente coloca um freio na sexualidade e está tudo resolvido. Vai resolver? Não vai. Porque o que a gente está tentando chamar de sublimação, à base da machadada, à base da violência e da força, é, na verdade, castração. A educação do ponto de vista sexual implica responsabilidade com a manifestação da afetividade. E cada um de nós que vamos ter que dar solução para esse imbróglio dentro das nossas resistências individuais, dos nossos princípios e das nossas capacidades de nos relacionar. Aí a gente vem para a poligamia. Questão 701 de O Livro dos Espíritos. A abolição da poligamia marca um progresso social. O casamento, enquanto instituição monogâmica, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição, só há sensualidade. O fato é que nós, durante a nossa vida, e mesmo neste momento, amamos muitas pessoas, mas não precisamos necessariamente fazer sexo com todas elas. O outro
enquanto objeto de satisfação dos nossos prazeres, qual o impacto que isso tem na vida alheia, ainda que o outro concorde com esse tipo de condição? E qual o impacto que isso tem sobre a minha vida? Todos efetivamente suportam, porque sexo e saúde mental têm uma relação íntima. Para quem dá certo? É uma pergunta que a gente deixa para ficar refletindo, enquanto a gente fala sobre abstinência e celibato. Então, a solução para os nossos problemas é todo mundo fica solteiro e quietinho no seu canto, praticando celibato. Vai resolver? Nem sempre. Em certos casos, eu tive o cuidado de falar nem sempre, porque tem casos de celibato, como o Livro dos Espíritos chama, por abnegação e devotamento, que dá bastante certo, mas são condições bastante específicas. Exemplo, Paulo de Tarso, Chico Xavier, Divaldo Franco, que transferiram e canalizaram suas pulsões sexuais para a realização de movimentos humanitários e se comprazem nisso, a ponto de aurir uma satisfação dentro deste ato. Conheço pessoas que enlouqueceram. Eu não estou usando uma metáfora, eu estou utilizando uma linguagem real. Enlouqueceram, psicotizaram, por abstinência autoimposta. Na obra Vida e Sexo, Emmanuel vai dizer: diante do sexo, nós não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante uma fonte viva de energias. Fonte viva de energias que somos nós os gerentes dessa grande usina. E precisamos, com responsabilidade, saber como agir. Há vários tipos de celibato. Há uma configuração específica que não pode ser enquadrada em celibato, porque o celibato nós estamos considerando que sempre é uma escolha pessoal, que é a assexualidade. A assexualidade é considerada uma orientação sexual, portanto, não uma opção feita pelo sujeito, em que o ser, por alguma razão, não opta, não decide, não sente prazer nas trocas afetivas de cunho sexual, mas em outras expressões de afetividade. E isso não é uma patologia, é uma forma de direcionamento da própria sexualidade. Mas há vários tipos de celibato. O Livro dos Espíritos aponta para os celibatos por egoísmo, aqueles em que eu decido me isolar, seja por inibições, seja por frustrações amorosas, seja por sensualidade, seja por avareza. Aqueles decididos por força das circunstâncias, como, por exemplo, o celibato imposto por uma situação, como o sacerdotal. E há aqueles que são raros, que são movidos por devotamento e abnegação, em que o ser consegue converter esse manancial de energia para uma causa, um ideal. Emmanuel vai explicar. Doando o corpo a serviço dos semelhantes, em caminho de acesso à sublimação, ambientam-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia neles não estancou o próprio fluxo. As pulsões sexuais, assim a psicanálise entende, são pulsões de vida. Então, a sexualidade não está restrita ao campo genital, mas a tudo que diz respeito ao campo do prazer, a todas as atividades criativas que nos movem, que movem o espírito para realizações, seja a realização da reprodução na forma dos filhos, seja a realização de grandes ideais humanitários, seja a realização de obras como livros, desempenhos na profissão ou coisa que o valha. Mas o celibato não é em si mesmo um ato purificatório, como se fosse condição indispensável para tornar-se um missionário. Os espíritos vão ser até bastante explícitos nisso. Quem faz assim pensando, engana apenas a si mesmo. E aí nós passamos para o casamento. Então, a solução para todos os problemas é todo mundo se casar. Conseguir, encontrar um parceiro com o qual partilha a vida, o tempo, os sonhos e os planos, é um desafio.
Nem sempre será a solução para todos os problemas, porque não decide por si mesmo aquilo que cada um de nós precisamos empreender. É uma aposta. O amor é um investimento de risco, palavras de Zygmunt Bauman, seja num casamento, sejam em outros tipos de relações. Mas, conforme a questão 695 de O Livro dos Espíritos, o casamento, isso é, a união permanente entre dois seres, é um progresso na marcha da humanidade, e a sua abolição na sociedade humana seria a regressão à vida dos animais. O que significa dizer? Leitura pessoal. Na nossa condição evolutiva, ainda imperfeitos, o casamento é uma ferramenta que pode ser bastante útil para a nossa sese espiritual, se nós dermos a ele a função que de fato ele possui. Uma comunhão de valores, de princípios, de partilhas recíprocas e iguais. Na questão 775, os espíritos também vão dizer: o relaxamento dos laços de família resultaria para a sociedade numa recrudescência do egoísmo. Então, resumo. Qual a solução para os nossos problemas no campo afetivo e sexual? Vocês não esperam que eu diga a resposta, não? Cada um de nós vai se responsabilizar por dar a solução que dá conta, a solução que acha mais interessante, mas aqui está a doutrina espírita dando algumas dicas, algumas pistas para a gente tentar para ver se dá certo. E para finalizar, meus amigos, eu trouxe para nos inspirar da obra Boa Nova pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, uma fala de Jesus endereçada a Maria Madalena, no capítulo 20. Olha o que é que Jesus vai dizer. Maria, o mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível, compreenda, que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso se encaixa diretamente nas dificuldades que nós temos no campo das expressões afetivas e sexuais. O mundo, quem participa do mundo? Quem compõe a sociedade? Nós. O mundo enquanto nós espíritos, nas nossas tentativas redentoras, conspurcamos, viciamos todas as fontes de redenção. A estrutura familiar, a instituição conjugal, a solidariedade, a fraternidade, a comunhão dos nossos propósitos. E por isso a disciplina assemelha-se-á o exercício da virtude que caminha por portas muito estreitas, portas das dificuldades, dos desafios, das tentações. E aí Jesus termina. O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício, pois só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. As satisfações passageiras são muito aprazíveis e estão em números cada vez mais pululantes na nossa sociedade. Mas logo em seguida, na segunda página, vem a ilusão. O que Jesus diz a Madalena, que também diz a nós, é que amar de verdade é desiludir-se, é reconhecer o potencial que há no exercício de amor e reconhecer também os potenciais que ainda estou em vias de desenvolver dentro desses relacionamentos, sejam eles conjugais ou não. Mas ele fala sobre um amor que renuncia. De que tipo de renúncia Jesus diz? Porque se nós estamos tentando perseguir uma solução para as nossas expressões de afetividade e sexualidade que nos torne planificados, que nos confiram satisfação, que tipo de renúncia ele fala? Disciplinar os nossos impulsos, nem sempre corresponder a tudo conforme a gente espera, analisar os nossos pendores para poder trabalhá-los, amar por decisão,
Hoje eu conversava com minha mãe sobre a difícil lição de amar os criminosos. Veja como o amor, de fato, é algo que pressupõe renúncia. A vontade, por vezes, é de matar o que mata, de desejar-lhe a extinção da vida física. Mas o nosso compromisso de amor necessariamente convida a imprimir a racionalidade e a razão para perceber que seria completamente improfícuo alguém que precisa da reencarnação como móvel evolutivo retornar para o mundo espiritual. Por isso que muitas vezes amar não é aquele arroubo que a gente sente quando o cupido nos flecha. É justamente o grau de desilusão que a gente tem quando percebemos que decidir amar é decidir ver no outro o que ele tem de melhor, ao mesmo tempo também de expor aquilo que nós temos de melhor. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos encoraje, nos dê discernimento e lucidez para que a gente faça boas escolhas. É o que eu desejo para todos nós. Muita paz a todos. Então, nós agradecemos a nossa irmã Patrícia pela beleza da mensagem de hoje. Complexa, né? Poligamia, celibato, casamento, dá para fazer um seminário. Mas Patrícia conseguiu trazer, né, de forma assim, bem consciente, de forma bem objetiva, clara, né, os principais aspectos relacionados a esse tema, né? Só para que a gente reflita melhor sobre o amor, e a mensagem foi deixada bem clara no final, a importância do amor, o amor incondicional, né, que começa por nós mesmos e se expande para os outros. O amor, o afeto, quanto nós estamos precisando exercitar, principalmente nas nossas relações familiares, né, e se expandindo para toda a sociedade, escutar o outro. Então, foram mensagens assim, importantíssimas, que servem para a iluminação das nossas consciências. Vamos agora, então, passar para a parte final do nosso trabalho de hoje, quando hoje teremos o passe coletivo. Então, a gente pede que a gente se mantenha com os olhinhos fechados. E mantendo essa sintonia com o alto. Deixando-nos envolver por essa psicosfera de amor, de paz, na certeza que estamos aqui, sobre a assistência, sobre os cuidados de Jesus, do irmão Jerônimo e espíritos bondosos que aqui estão conosco a nos amparar, nos acolhendo, cuidando das nossas reais necessidades. Bênçãos estão sendo derramadas sobre cada um de nós. Então, aquietemos os nossos pensamentos, visualizando Jesus aqui conosco, para que possamos absorver esses fluidos que estão sendo derramados, que servem para a nossa cura interior, para a aquisição de paz, de harmonia, para que possamos ter coragem de desenvolver a partir de hoje as virtudes ensinadas pelo Mestre Jesus. Então, bênçãos estão sendo derramadas sobre todos nós, para que saiamos daqui em paz, mais determinados em seguir pelos caminhos de Jesus, mais determinados para sermos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, porque só assim sentiremos a verdadeira felicidade, a alegria cristã.
Só assim teremos paz, que a paz está dentro de nós. Mas precisamos deixar desabrochar essa paz através do exercício do amor. Então, deixemos-nos envolver por essa sintonia, para que ao sairmos daqui estejamos harmonizados e possamos compartilhar com todos aqueles que nos aguardam essa paz, esse amor, para que a luz possa brilhar em nossas mentes e nós seguirmos adiante, para a frente, para o alto, tendo Jesus como nosso mestre e guia. Obrigada, Senhor Jesus, por esses momentos de paz, de amor, por essa doçura que nos envolve, que nos acalma e nos impulsiona para continuarmos nesse nosso trabalho de reforma íntima, de transformação interior. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que sigamos para os nossos lares com muito amor, com muita paz e compartilhemos com todos que nos aguardam esse amor e essa paz. Que Jesus permaneça conosco, que sigamos em paz e tenhamos um final de semana com muita luz e com muita paz. Que Jesus permaneça conosco.